Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Paula e hoje a gente vai fazer alguns exercícios nessa. Bom, como a gente tinha combinado já na semana passada, hoje eu vou trazer alguns exercícios sobre função afim. A função afim, ela também é conhecida como função de primeiro grau, o que na verdade é meio errado. O que tem grau na matemática não é a função, e sim os polinômios. Então, a gente poderia até falar do primeiro grau, mas aí a gente tem que falar função polinomial de primeiro grau. Formalmente é isso, ou é função afim ou função polinomial de primeiro grau. Função de primeiro grau simplesmente tá errado. Então, eu expliquei para vocês no vídeo anterior definições, como a gente aplica essa função afim, e agora a gente vai fazer alguns exercícios. Eu separei para vocês exercícios do Enem. Então, a gente vai resolver juntos, com calma, por partes. Vai dar tudo certo. Aqui, ó, a gente tem um exercício do Enem de 2010. Então, vamos ler com calma o enunciado, devagar, e vamos anotando os dados que o exercício vai dando, tá? Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte, por uma anuidade de $24. Então, ó, anuidade é pago por ano, tá? Então, por ano, eles vão ter que pagar $24 para ter a bicicleta. Os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. Então, em um dia, eles podem usar 30 minutos à vontade. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E, se estender a pedalada, paga $3 por hora extra. Então, se ele passar dos 30 minutos iniciais diários, ele vai pagar mais $3 a cada hora que ele andar a mais. Hora extra. A gente já tá acostumado, né? Enunciado do Enem é textão. Então, ele contou toda essa história da Cidade do México e tudo. Você tem que ler tudo isso para você retirar o que realmente vai te importar. Então, ó, a pergunta. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras, nesse período é. Então, ó, a gente tem uma definição do que vai ser o meu F e do que vai ser o meu X. A minha F vai ser o valor pago e o meu valor de X vão ser as minhas horas extras. Vamos atribuir alguns valores para minha hora extra para a gente entender o que está acontecendo. O meu valor a ser pago quando a minha hora extra for 0, quando eu não usar nenhuma hora extra, passou um ano e todos os dias eu andei 30 minutos no máximo com a minha bicicleta por dia. Meu valor, que é o F, quando o meu X for igual a 0, vai ser igual. Eu vou pagar $24, que é a anuidade que eu tenho que pagar por ano, mas eu não usei nenhuma hora extra, então 0 vezes $3. A cada hora extra, eu pago $3. Então, se eu não usei nenhuma hora extra, 0 hora extras, 0 vezes 3. Então, quanto que eu vou pagar se eu não usar nenhuma hora extra? Se eu não usar nenhuma hora extra, eu vou pagar só os $24, só a anuidade. Se eu usar uma hora extra, quanto que eu vou pagar? O meu valor para uma hora extra, então minha F, quando o meu X for igual a 1, é igual os $24 da anuidade que eu tenho que pagar, mais uma hora extra, então 1 vezes 3. Então, no final, se eu tive uma hora extra só, eu vou gastar $24 mais $3, ou seja, eu vou gastar $27. Se eu usar a minha bicicleta por 2 horas extras, eu vou pagar os $24 da anuidade, mais 2 vezes 3. R$3 por uma hora extra, R$3 por outra hora extra. 2 vezes a minha quantidade de hora extra. Então, o meu valor final a ser pago vai ser 24 mais 6, ou seja, eu vou pagar $30. Tá, a gente tá pegando alguns exemplos. Atribuí 3 valores aqui e vi quanto que ia dar. Vamos ver o que eles têm em comum. Cada uma dessas contas que a gente fez, o que elas vão ter em comum? Ó, eu sempre vou ter os $24, que é a anuidade, né? Então, para eu ter minha bicicleta, eu vou ter que pagar pelo menos $24. Eu sempre vou pegar minha hora extra e vou multiplicar por 3, ó. Vezes 3, vezes 3 e vezes 3. O que eu multipliquei por 3? A minha quantidade de hora extra, ó. 0 hora extra, 1 hora extra e 2 horas extras. Lembra que aqui ele definiu a minha hora extra como sendo X? Então, essa hora extra aqui vai ser o meu X,
que aí eu vou aplicar para quantas horas extras eu quiser. Como aqui no enunciado ele está querendo saber o valor em função da quantidade de hora extra, então a gente só vai montar a formulinha, não vou calcular em lugar nenhum. Então, ó, a minha f de x, a minha função aplicada no meu ponto x, ou seja, o meu valor que eu vou pagar dependendo das minhas horas extras, vai ser $24, que é a anuidade, mais 3 vezes a quantidade de hora extra que eu vou pagar. Então, essa é a nossa função. Letra D. Tá vendo que aqui ele inverteu a ordem, ó, 3x mais 24. Mas tudo bem, é a mesma coisa. Ai, professor, eu preciso fazer todas essas contas, substituir para todos esses valores para encontrar isso? Não, eu só fiz isso para vocês entenderem certinho da onde que veio, da onde que eu tirei, para vocês não acharem que veio da minha cabeça. Vamos fazer o próximo? O próximo é um pouquinho mais difícil. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos ler o exercício e separando os dados, assim como a gente fez no anterior. E essa é a melhor maneira da gente resolver exercícios de matemática, principalmente esses que são longos. A gente vai lendo e vai anotando todos os dados, para não deixar nada para trás. Os sistemas de cobrança dos serviços de táxis da cidade A e B, então tenho duas cidades, cidade A e cidade B, são distintos. Uma corrida de táxi na cidade A é calculada pelo valor fixo da bandeirada, que é de R$ 3,45, mais R$ 2,05 por quilômetro rodado. Então, vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui da cidade A. Então, na cidade A, a gente tem a bandeirada de R$ 3,45, mais R$ 2,05 por quilômetro rodado. Na cidade B, a corrida é calculada pelo valor fixo da bandeirada de R$ 3,60, mais R$ 1,90 por quilômetro rodado. Então, vou anotar aqui a cidade B. Tá, beleza, nossos dados estão anotados. Vamos ver o que o exercício fala agora. Uma pessoa utilizou o serviço de táxi nas duas cidades para percorrer a mesma distância de 6 quilômetros. Então, uma pessoa foi lá, usou na cidade A e na cidade B e percorreu 6 quilômetros. Qual o valor que mais se aproxima da diferença em reais entre as medidas do custo por quilômetro rodado ao final das duas corridas? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular quanto que ela gastou, quanto que essa pessoa gastou nas duas cidades. Vamos calcular a diferença. Depois, a gente vai ver qual que é essa diferença por quilômetros. Então, a gente vai por partes. Antes de calcular o valor, eu vou colocar as duas funções das duas cidades. O valor a ser pago na cidade A, eu vou chamar de A. Ah, vá. Você jura? É isso mesmo. Então, o A maiúsculo aqui vai ser o valor a ser pago na cidade A. Ele vai depender de X. Esse meu X vai ser a quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Então, se eu rodar 1 quilômetro, quanto que eu vou pagar? 2, 3, assim por diante. Então, a minha função A, em função de X, vai ser igual a R$ 3,45, que é o valor da bandeirada, é um valor fixo que eu vou ter que pagar, mais R$ 2,05 por quilômetro. Então, a cada quilômetro eu vou pagar 2,05. Então, 2,05 vezes a quantidade de quilômetros que eu andei, vezes X. Essa é a minha função na cidade A, vamos fazer da cidade B. Bem parecida também. O valor da cidade B eu vou chamar de B. Você jura? É isso. B em função de X. De novo, X vai ser dado em quilômetros, a quantidade de quilômetros que eu vou rodar. O valor que eu pago depende disso. Eu não vou pagar fixamente um valor só. Depende de quanto que eu vou andar, né? Então, vai depender da quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Então, o B vai ser R$ 3,60 mais R$ 1,90 vezes X. Lembra, por que eu tirei esse zero aqui? Ó? Era R$ 3,60, mas colocou 3,6. Tá errado isso. E agora? Não tá errado. Toda vez que a gente tem zero depois da vírgula, esses zeros são inúteis. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 e 2,00000, continua sendo 2. Então, esses zeros, a gente pode ignorar eles. Enfim, então eu tenho aqui as minhas duas funções. Função na cidade A e função na cidade B. Nas duas cidades, essa pessoa aqui, ela andou 6 quilômetros. Então, eu vou calcular o valor de A quando x for igual a 6. Depois, eu vou calcular o valor de B quando x for igual a 6 também. Então, o valor de A quando x for igual a 6 é 3,45 mais 2,05 vezes 6. Coloquei no lugar do X, no lugar do quilômetro, eu coloquei o 6. Lembra da ordem de efetuar as contas? Primeiro eu faço a multiplicação, 2,05 vezes 6. Não é 2,5,
É 2,05. Eu falei que o zero depois da vírgula a gente pode ignorar, mas se ele for a última coisa, se tiver algum número depois, eu não posso ignorar. Se aqui, por exemplo, fosse 2,0500000, é a mesma coisa. Esses zeros aqui eu posso ignorar. Esse daqui eu não posso, porque ele tem o 5 depois. Vamos fazer essa conta? Vamos fazer essa conta juntos? Pra gente não usar a calculadora, mesmo estando em casa com o celular do lado, tentador, mas a gente não vai usar a calculadora. 2,05 vezes 6. Então, 6 vezes 5, 30. Sobe o 3 e vem o zero aqui embaixo. 6 vezes 0, 0. Mais o 3 que eu subi, 3. 6 vezes 2, 12. E aí, lembra da nossa regrinha de multiplicação de número com vírgula. Eu multiplico normal e aí eu conto a quantidade de casas, ó, tenho 1, 2 casas. Então, vou contar aqui 1, 2 casas e colocar a vírgula. 12,30. Lembra que o último zero eu posso ignorar? 12,3. Então, o meu valor, o valor que eu vou pagar no final na cidade A, após andar 6 km, vai ser 3,45 mais 12,30. Então, eu vou somar esses dois valores. Lembra que quando a gente vai somar número com vírgula, tem que estar vírgula embaixo de vírgula. Então, ó, 3,45. A vírgula do de baixo vai vir aqui embaixo da vírgula. E aí, eu coloco 12. O 2 vai embaixo do 3. 12,3. Aí, na hora que eu vou somar, tem que acrescentar o zero para ficar a quantidade de casas iguais. Então, eu ignorei ele e agora eu vou colocar ele de volta. E aí, eu posso fazer a soma normal. Então, eu vou gastar R$ 15,75 na cidade A. Vamos calcular na cidade B? Na cidade B, se eu andar 6 km, eu vou gastar 3,6 mais 1,9 vezes 6. Tá? Eu substituí aqui no lugar do x, coloquei o 6. Então, vamos fazer essa conta. Primeiro a multiplicação, 6 vezes 9, 54, 6 vezes 1, 6, mais 5, 11, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, coloco a vírgula, 11,4 então. Agora é só eu somar, 3,6 mais 11,4. Lembra da vírgula, tá embaixo de vírgula e aí eu somo normal. A vírgula do resultado vai estar na mesma direção da vírgula dos outros dois números também. Então, aqui eu vou gastar R$15 redondo. Vamos voltar para a nossa pergunta para a gente ver o que ele quer. Ele quer saber o valor que mais se aproxima da diferença em reais entre as médias do custo por quilômetro rodado. Tá? Então, ele quer saber a diferença. Na cidade A vai ser mais caro, né? Ó, vai ser R$15,75. Aqui eu só gastei R$15. Então, tá nítido que a minha diferença aqui é de 75 centavos. Diferença é subtração. Então, eu vou pegar o valor que eu paguei na cidade A menos o valor que eu paguei na cidade B. Beleza, deu 75 centavos. Olha a pegadinha aí, ó. 75 centavos, beleza, letra A. Ok, não é isso. Presta atenção, ele não tá pedindo a diferença do custo. Ele tá pedindo a diferença do custo por quilômetro rodado. Essa diferença aqui é a diferença do custo de 6 quilômetros. Eu quero saber de 1 quilômetro. Por 1 quilômetro, quanto que vai ser? A gente pode simplesmente dividir o 0,75 por 6, né? Como eu tenho de 6 quilômetros, quero saber de 1, vou dividir por 6. Mas eu vou fazer aqui com vocês uma regrinha de 3 pra gente treinar um pouquinho regrinha de 3, que é sempre bom, né? Então, ó, a minha diferença de 0,75, de 75 centavos, foi para 6 quilômetros. Eu quero saber quanto que vai ser a diferença para 1 quilômetro. Então, regrinha de 3. Tá equivalendo, eu vou multiplicar cruzado. Então, 0,75 vai multiplicar o 1 e o x vai multiplicar o 6. 6 vezes x, 6x. E 0,75 vezes 1, 0,75. Lembra da nossa combinação? Que tudo que a gente fazia de um lado, a gente fazia do outro? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Ah, mas eu acho muito confuso esse negócio de tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Eu prefiro passar para o outro lado. Tá tudo bem, não tem problema. Pode passar o 6, tá multiplicando, passa dividindo. É porque tem gente que não consegue entender esse negócio de passar para lá. Como que eu vou passar para lá? O que tá acontecendo? Esse negócio de passar para lá é exatamente isso. Eu tô fazendo a mesma operação dos dois lados, para eu conseguir cancelar em um dos lados e achar o valor de x. Então, aqui eu vou dividir por 6 desse lado e dividir por 6 desse lado também. O 6 com o 6 aqui vai cortar, vai sobrar só o x. Então, vamos fazer essa divisão com vírgula. Primeira coisa, para a gente fazer uma divisão com vírgula, eu preciso que os dois valores
tanto o que está dentro da chave, que é o 6, quanto o que está fora, que é o 0,75, preciso que esses dois valores tenham a mesma quantidade de números depois da vírgula. Então, ó, o 0,75 ele tem duas casas depois da vírgula. O 6, ele não tem nenhuma. Eu vou escrever o 6, ele vai continuar sendo 6, eu não vou mudar esse número, ele continua sendo 6. Só que eu vou colocar ele com duas casas depois da vírgula. 6,00 continua sendo 6, não é? E aí, quando eu faço isso, eu posso agora cortar as minhas vírgulas. Se os dois têm a mesma quantidade de casas depois da vírgula, eu posso cortar essa vírgula. Então, eu vou fazer essa divisão normal agora. 75 dividido por 600. Quantas vezes vai caber o 75 no 600? Nenhuma vez. Então, eu vou colocar 0 e vírgula. Quando eu coloco 0 e vírgula, isso me dá o direito de acrescentar mais um 0 aqui no 75, tá? Então, eu aumentei de 75, ele foi para 750, ótimo, agora ele vai caber. Agora eu vou conseguir dividir. Então, 750 vai caber uma vez no 600. 600 vezes 1 dá 600, vai me sobrar 150. Eu ainda tenho 150 para dividir aqui no 600. O 150 não cabe em 600. E agora, eu vou colocar mais um 0, aqui, né? Não. Primeiro que um número só pode ter uma vírgula. Segundo que eu tenho o direito de colocar pelo menos um 0 sem acrescentar mais um 0 depois que eu já coloquei a vírgula. Então, aqui, ó, já coloquei a vírgula, beleza. Então, eu posso acrescentar um 0 aqui sem problema nenhum. Acrescentei um 0 aqui. Quantas vezes vai caber? 600 vezes 3 vai dar 1.800, vai passar. Então, eu vou pegar o 2, 600 vezes 2. 600 vezes 2 dá 1.200. Ainda vai me sobrar 300. Posso colocar mais um 0 aqui no 300 para continuar minha divisão? Porque 300 não cabe em 600, né? Posso colocar. Coloquei mais um 0. Virou 3.000. Agora o 3.000 cabe no 600. Cabe 5 vezes. Que dá exatamente 3.000, sobra 0. Então, essa divisão dá 0,125. Então, a minha diferença de valores por quilômetro é de aproximadamente 12, 13 centavos. Como aqui, ó, ele pede o valor que mais se aproxima, então é a alternativa E, 13 centavos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Trouxe esses dois exercícios pra gente treinar. Esses dois exercícios eu peguei lá daquele site que eu indiquei pra vocês, o Que Concursos. Se eu fosse você, eu entrava lá, pegava mais alguns exercícios e tentava resolver. Na próxima semana, eu vou trazer como que a função afim funciona num gráfico. É isso. Segue aquele trem tudo que a gente sempre fala. Se inscreve aí, não esquece de se inscrever, de dar um like, deixa um comentário. Dicas, por favor, eu amo receber críticas. Fala se tá bom, se não tá bom, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente. É isso, pessoal, até semana que vem.